Durante muito tempo, a nossa história foi escrita por homens. Seja na literatura, seja no teatro, ela foi amplificada pela voz masculina. Fomos marginalizadas e tudo o que sabemos sobre nossa própria trajetória, sobre quem somos, foram muitas vezes narradas por eles. Mas você já imaginou se tudo que vivemos até aqui, Ilana, tivesse sido contado também por nós? Então, a escrita feminina é o nosso assunto de hoje. O Roda de Mulheres está começando. Entra na roda. Olá, estamos começando mais um Roda de Mulheres. A sua audiência é muito bem-vinda, portanto, entre na roda com a gente. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Ilana? E para conversar sobre esse assunto e muito mais, estamos recebendo aqui na nossa roda a Graça Freitas, que é diretora de teatro da Vila das Artes, diretora de teatro, amante, enfim, do teatro, né? Também outra amante do teatro, Manuela Elias, mestre em comunicação, também do teatro, para a gente falar sobre esse assunto tão legal, né? Para mim é agradeço o convite para falar de teatro, para falar de dramaturgia, para falar da escola de teatro da Vila das Artes e o nosso foco, vamos dizer, no que a mulher vem produzindo no teatro cearense. Agradeço muito o convite também e é uma honra poder estar aqui para bater esse papo com vocês. Então, sejam bem-vindas. Existe uma lacuna aí, né, nossa, das mulheres, dentro, principalmente na dramaturgia, e com relação à mulher ainda é uma lacuna bem maior, né? E acho que essa coisa de você fazer um laboratório, criar oportunidades onde as mulheres possam se reunir e possam criar, isso é muito interessante e é muito importante, né? Como é que vocês estão vendo esse momento que nós estamos passando agora, onde a mulher está muito em foco, né? Essa discussão em torno da mulher e da criatividade, da criação. A gente está vivendo uma primavera, né? E não vamos parar por aqui, esse é só o começo, né? Então, para mim e para a Sara, a gente observou essa lacuna e falou como é que a gente pode ajudar para trazer mulheres para conversar sobre isso, para pensar a cena, pensar o texto teatral. E aí nos juntamos em volta de criar algo que pudesse fomentar a criação de mulheres, né? E aí fomos até a Graça, na Escola Vila das Artes, e ela ajudou a gente a formatar e pensar nesse ateliê de criação. E a nossa ideia era essa mesmo, pensar no futuro, né? Na formação de mulheres dramaturgas, que elas pudessem conhecer o que já aconteceu no Brasil e no mundo e o que está acontecendo, e entrar para fazer parte dessa história no que há por vir. Né? Mas a nossa própria história, exatamente, ela foi contada por homens, né? Tipo, muito do que, até os relatos sobre mulheres eram feitos por homens. Imagina como seria se nós tivéssemos tido uma participação. Vocês imaginam, você que é do roteiro, né, que vai fazer essa oficina de dramaturgia, imagina como seria se nós tivéssemos participado ativamente dessa construção histórica? Se essa nossa história tivesse sido contada pela gente, né? Com certeza ela seria muito questionadora, né? Teria uma percepção do mundo, das pessoas, de uma forma talvez mais inteira, porque quando eu penso mulher, eu penso também do ponto de vista ideológico, porque nós temos mulheres, né, que se comportam frente ao mundo de uma forma reacionária, mas as artistas particularmente, e na dramaturgia, por exemplo, na literatura, Carolina Maria de Jesus, ela expressa um segmento da população muito desprestigiada, uma mulher catadora de lixo que consegue se impor na literatura a partir do modo de escrever. Na dramaturgia, nós precisamos estimular. Lógico que hoje a mulher nós ocupamos um espaço que foi conquista de nossas avós. Nós não podemos negar toda uma história de luta, de enfrentamento que as mulheres
as mulheres do mundo inteiro, as operárias, e aqui no Ceará também as mulheres enfrentaram para que nós hoje tivéssemos direito ao voto, à fala. Então, o nosso A luta laboratório... feminista, que isso fique bem claro, né? Porque hoje está tendo uma deturpação muito grande em relação ao que é o feminismo. Com certeza. As pessoas, assim, mulheres estão batendo de frente contra, mas não entendem que, por exemplo, esse shortinho curtinho que você está usando hoje, o fato de você estar votando, o fato de você estar trabalhando, tudo isso foram conquistas do feminismo, das lutas feministas, entendeu? Estudando, inclusive, né? O fato de você poder ler são conquistas de mulheres que vieram antes de nós e lutaram, estiveram nas ruas, morreram para que a gente pudesse hoje ter Essa liberdade. a nossa voz, é claro. E é muito grave você não reconhecer isso, né? Você não reconhecer que para sermos hoje o que nós somos, um batalhão de mulheres vieram antes de nós, com toda a luta, né? Ali, cada dia conseguindo um pouco mais. Não foi uma, não foram duas, foram milhares, né? Que sofreram, inclusive foram mortas por causa disso, né? E você negar isso é você negar a sua existência, né? Por isso eu considero que o ateliê que a Sara e a Manuela vai realizar na Vila das Artes, ela cumpre um papel muito importante, porque não é dar voz, assim, a dramaturgia feminina e liberdade de escrita é o foco do nosso trabalho. Então eu penso que ela coloca um espaço, oportuniza para que mulheres desse momento histórico, dessa geração, possam encontrar uma forma também de expressar. Cada um com seu olhar, né? Porque aí tem as mulheres cis, tem as mulheres trans, tem as mulheres que são negras, as que são brancas. Então, assim, cada uma com sua fala, com a sua vivência, né? com o seu lugar. Eu acho que as meninas estão num campo de batalha. Enfrentando determinados preconceitos, né? Que infelizmente, apesar das conquistas que nós, mulheres, conseguimos realizar, ainda temos que nos regimentar para dar enfrentamento a essa questão. E a arte, eu penso que cumpre um papel muito importante na sensibilização das pessoas, não que a arte vá, vamos dizer assim, fazer a cabeça, mas ela possibilita, ela mostra que as pessoas podem refletir, pensar a vida de outro ângulo, de outra percepção. E o olhar feminino, ele traz, vamos dizer, essa pegada, esse jeito de olhar o mundo, de construir uma outra sociedade. A Graça agora me lembrou, a Graça, nós trabalhamos juntas no grupo Grita, um tempinho atrás. Assim, a gente tinha um trabalho muito interessante, você se lembra que nós íamos para as comunidades, né, trabalhar com mulheres que sofriam violência doméstica, conhecer a história dessas mulheres, e nós trazíamos essa história para o teatro, né? E elas eram as convidadas, elas viam as suas histórias retratadas ali, depois a gente conversava. Então, o teatro tem uma função que eu acho, assim, revolucionária, né? Então, tanto de entretenimento, mas também ela tem essa coisa de transformação, entendeu? Que eu acho, assim, maravilhoso. A Alana foi buscar longe, lá isso aí é 1980. Nós estávamos numa comunidade, no Rodolfo Teófilo, muito pobre, e nós éramos do Grita, Grupo Independente de Teatro Amador, que foi um grupo de teatro que cumpriu uma função estética, social muito importante, contribuiu com a cidade, com o modo da cidade pensar arte, fazer arte. E nós íamos para a comunidade ouvir. E a dramaturgia surgia dali. A dramaturgia surgia ali, daquelas histórias, daquelas mulheres. Exatamente, aquelas histórias das operárias. Isso. E nós carregávamos para o palco. Não, e era interessante porque, assim, uma coisa é você viver na pele essa violência, né, essa violência doméstica, e a outra coisa é você ver retratada. Sim. Né? É como se você saísse de você. Sem a perspectiva, né? Exatamente. Então, assim, é um outro olhar que você tem, você começa, meu Deus, como é que eu cheguei até isso? Como é que eu me permiti? Você se distancia e observa do outro ângulo, né? É muito importante. O Boal ajudou muito a pensar, refletir essa problemática. Por né? isso a importância também de você
da gente falar sobre essa lacuna que ficou na história, por exemplo, na literatura, não só na dramaturgia, né? Porque quando há essa lacuna, por exemplo, eram vocês, mulheres, lendo a comunidade, trazendo para o palco, era uma outra leitura, né? Era um olhar diferenciado, digamos assim. E a partir do momento que a nossa história foi contada sob outras perspectivas, né? Faltou também o nosso olhar. É como se eu fosse retratar a mulher que sofre a violência doméstica e quem retratasse fosse um homem, né? Falando de violência doméstica, eu bato na mulher, mas quem está interpretando ali é um homem. Então, ainda há, quando vocês estavam falando sobre a pessoa se reconhecer naquilo, tipo, eu estou sofrendo isso, eu sofrendo e está vendo é outra perspectiva, é exatamente isso também, na literatura, na dramaturgia, na história mesmo, né? Acaba que você não reconhece ali traços de mulheres, né? De suas vivências. E os que tem hoje foram buscados em relatos que eram das próprias comunidades, né? Que as próprias mulheres relataram por si só ali e ficou escondido durante muito tempo. O que a gente sabe hoje foram esses achados das mulheres que tinham como relatar, mas não tinham como dizer, né? Por isso que eu acho importante essa oficina que você chama também de laboratório, né, que vai acontecer no Vila das Artes. Mas eu quero saber, aliás, queremos saber todos os detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta já. Isso. Estamos de volta e agora vamos falar de um curso super legal que vai estar rolando no Vila das Artes, onde uma das ministradoras do curso é a Manu, né, Manu? O curso é sobre dramaturgia feminina e liberdade de escrita. Olha que bonito o nome desse curso, né, gente? Me fala um pouco sobre esse curso, Manu. Então, a ideia surgiu a partir das minhas pesquisas. Eu concluí o meu mestrado em Londres com um documentário sobre teatro independente na cidade de Ceará, da qual a Graça fez parte, com a história do Grupo Formosura, essencial para a nossa história do teatro. E aí me surgiu uma vontade de falar justamente sobre por que era tão difícil para mim encontrar textos escritos por mulheres, né? Por que esse acesso a dramaturgas, né? Eu sempre vi muitas mulheres atrizes, e era muito difícil para mim acessar as mulheres por trás da cena. E aí me surgiu essa vontade de começar a pesquisar sobre essa questão da dramaturgia feminina. Me juntei com a Sara, que é escritora, também é mestra e trabalha com teatro há muito tempo, e falei, vamos criar um projeto para a gente poder traçar um panorama, né, das nossas dramaturgas brasileiras e também a nível mundial. E no final, por que não, e aí foi uma contribuição da Graça para a gente, adicionar um ateliê de escrita, né, para que a gente pudesse... para incentivar também, né? Isso, né, já que a gente estava dando referências, que a gente pudesse também chamar para que as mulheres tivessem voz ali, escrevessem cenas, esquetes, primeiro argumento de um espetáculo, enfim. E aí surgiu meio que desse desejo, assim, a coisa foi se montando muito naturalmente a partir dessas lacunas que a gente falava anteriormente. Mas como é que vai funcionar, assim, na prática? Assim, o conteúdo dessas meninas, elas vai ter alguma publicação? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter 50 horas de oficina, é uma oficina bem bacana, porque acaba se tornando um laboratório por ele ser mais longo. A gente vai ter dias onde a gente vai ter leituras dramáticas, dias de ateliê voltado para a escrita, e dias onde a gente vai realmente estudar a história e o contexto social dessas mulheres e da obra delas. E aí, ao final, nós vamos ter uma apresentação desse texto em forma de leitura dramática num sarau, que vai ser bem bacana. E aí, queremos nos juntar com elas também para falar sobre a perspectiva de publicação independente, como é que a gente viabiliza uma montagem. A gente vai reservar uma parte do curso para falar sobre isso, sobre os entremeios da produção do texto dramático. Quando né? que é o curso? Quando que acontece? Qual o período de inscrição? As inscrições estão acontecendo agora e, se eu não me engano, elas vão até o dia 10, né? Até o dia 10 de outubro. O curso começa no dia 15 e ele vai até
o mês de novembro. Nós temos aulas segundas, quartas, sextas e sábados. Agora é interessante a coisa que você falou, porque realmente nós temos muitas mulheres cearenses que estão na literatura, mas escrevendo romances, poesia, porque a dramaturgia, ela tem suas peculiaridades, né? Inclusive, a Graça, você trabalha com bonecos, a escrita, o texto para o teatro de boneco é diferente do texto para o teatro italiano, o teatro italiano. Nós, assim, o boneco, ele é bem peculiar, né? Porque o boneco, ele tem várias limitações do ponto de vista do movimento, do tempo, do ritmo. Lógico que você pode adaptar um clássico, nós mesmos já adaptamos, não é dramaturgia, é literatura. Os Miseráveis, adaptamos Dom Quixote, adaptamos Povo Misterioso, mas quer dizer, sofre um processo de adequação para o boneco. Porque o boneco é teatro, né? Mas da mesma forma, o teatro de rua, ele também tem a sua especificidade. O teatro de boneco, ele tem que ser pensado na perspectiva do tempo, do ritmo, daquele instrumento que é o boneco. Hoje eu vim aqui apresentar um espetáculo. O nome da peça é A Bruxa Catifunda. Alguém aqui tem medo de bruxa? Hã? Ainda bem. Eu posso começar? Então eu vou mandar o maestro soltar a música. Vamos lá, pessoal? Música, maestro! 1, 2, 3 e 4, dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés, e se eu cair, conto até 10. Depois essa lenga toda recomeça, puxa vida, ora essa, vivo na boca dos... Também sou bonequeira, confecciono boneco, dirijo um espetáculo de bonecos. E sou membro do Grupo Formosura de Teatro. E nós estamos com um projeto chamado Escola de Mamulengo. E vamos realizar agora em outubro uma oficina de dramaturgia para boneco, né? Que tem vários convidados, não pergunte que eu não lembro o nome, mas nós temos 3 convidados. Já é aberto mesmo. É aberto. Não é só para mulheres. Não, no caso do não, das artes é só para mulheres, isso, não é isso? Sim, a oficina de dramaturgia feminina é só para mulheres. Mulheres trans, cis, qualquer ordem. Agora, para boneco não, ela é aberta. Aberta ao público geral. Tem muitas bonequeiras? No boneco popular, originalmente nós não temos bonequeiras. O boneco popular que eu chamo é o mamulengo, que é feito na roça. O bonequeiro que tem uma outra perspectiva. Hoje, nós temos na cidade de Fortaleza uma crescente, onde as mulheres estão atuando mais estão chegando na confecção, na manipulação, na construção de bonecos. A Ângela Escudeiro, a Isabel Vasconcelos, a Maria Vitória, a Marina. Então, nós temos a família da Graça é uma família, né, de bonequeiros, a família que é de toda artista. Bonequeiros e bonequeiras. Bonequeiros e bonequeiras. Ela está rindo porque esse bonequeiro é um termo bem cearense, né? Botar boneco. De arrumar confusão, né? Mas ela põe boneco mesmo, bonequinho. Bonequinho. Então, a dramaturgia é tão importante, né? Porque a encenação tem o seu valor, é fundamental. A dramaturgia, vamos dizer assim, ela tem o pensamento, lógico. A partir da dramaturgia, o encenador vai construir, ele pode até questionar, mas é a partir daquele eixo onde ele questiona, ele modifica, e ela precisa ser pensada, eu acho, sabe? O que nós escrevemos, para quem escrevemos, o que escrevemos. Então, eu penso que a mulher tem que ter esse espaço dela, né? De escrita, de manifestação do seu pensamento, do nosso pensamento, da sua voz, do seu desejo, das suas questões. Hoje nós temos questões... As suas angústias, as suas angústias, por exemplo, uma coisa que eu considero absurda. Hoje uma mãe não pode amamentar de uma forma mais livre. Isso eu considero um retrocesso porque acho que estúpido. está afetando a moral, está afetando a moral, os bons costumes. Eu acho assim um retrocesso estupendo, sabe assim, essa lógica não existia.
Eu lembro, assim, que eu amamentei muito minhas filhas no meio da De rua. onde é que surge, né? Eu me pergunto, de onde é que surge, então, esse conservador? Porque eu fico pensando se não é... Porque já é uma coisa machista, né? Porque a pessoa vai olhar e ver um erotismo naquilo, a pessoa tem algum problema, né? Que nem um livro que eu estava lendo, tinha um capítulo específico de um músico, né? E ele anda muito de bicicleta pelo mundo. Cada capital que ele vai fazer um show, ele leva a bicicleta dele dobrável e vai caminhar pela cidade. Aí estava lendo o livro achando massa, até que chegou num capítulo onde ele dizia assim, falava, que ele estava na Argentina, né? Falava sobre as roupas das mulheres, que teoricamente para ele, que se eu não me engano ele é inglês, eram muito coladas. E aí o capítulo era uma análise dessas roupas coladas e de como aquelas mulheres usavam aquelas roupas para chamar a atenção dos homens. O capítulo era só para dizer isso, que aquelas mulheres só podiam estar querendo chamar a atenção dos homens. Eu fiquei pensando, cara, esse cara é muito pervertido, porque a pessoa vê numa calça, a pessoa andando, tá com uma calça jeans, porque tá quente, com isso, aí você tanta vai... coisa para você escrever. Eu acho que é porque o problema tá na cabeça da pessoa. Mas acho que é porque tem gente dando voz e hoje as pessoas se sentem mais na liberdade, porque antigamente as pessoas elas viviam muito dentro. Eu acho que pensavam dessa mesma forma. Acho que não mudou. Dizia, mas hoje Sim. tem alguém que dá voz a isso, Isso é e eles se sentem permitido, seguros, né? e começa, é permitido, virou uma coisa. Na verdade, não é nem que não seja, eu acho que sempre foi permitido, mas não era bem aceito. Vamos dizer, eu considero assim que nós vivemos um avanço da crueldade, sabe, do ódio. E esse ódio era como se tivesse guardado e agora ele aparece. Manifesta de forma muito violenta. Parte da história social do corpo da mulher, né? O corpo da mulher nunca foi dela. O nosso corpo não é nosso. Ele pertence ao Estado, ele pertence aos outros homens, por isso um capítulo só sobre as roupas das mulheres e como isso provoca os homens, por isso não poder amamentar na rua, né? A história social dos nossos corpos, eles não nos pertencem, infelizmente. Então, por isso que há toda essa distorção das coisas que nos deixa tão desconfortáveis, né? E é contra isso que lutamos. E aí, tão importante ter voz e ter vez para que a gente possa cada vez mais nos afirmar e dizer, através de uma luta que é de resistência, que aí, no caso de uma oficina, vem através da arte, mas que ela é diária para nós, e dizer, o nosso corpo é nosso, sim, nós temos que tomar e retomar essa noção cada vez mais para que a gente consiga se defender, né? Manuela, eu tenho uma pergunta, né? Dentro dessa tua pesquisa, voltando aqui para a questão da oficina e para a tua pesquisa, quando tu foi atrás de dramaturgas, né? De mulheres e tal. Quando tu começou a pensar aquelas onde você percebia que tinha ali a voz feminina, tem uma linha diferente, um olhar diferente? Tu percebeu uma sequência diferenciada? Com certeza. É totalmente diferente, e não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Quando você vai ler dramaturgas, eu uso muito o exemplo da Medea. Que a Medea, quando ela vem na sua montagem como tragédia grega clássica, escrita por um homem, ela tem um formato, né? Aí você tem em Gota d'Água, a Medea reescrita por Chico Buarque, ela tem um outro formato, ela conta uma outra história. E aí você tem o Mata Teu Pai, da Grace Passot, que é a Medea, reescrita pela Grace Passot, que é uma dramaturga brasileira fantástica, e ali ela vai contar uma outra história. Então, é muito impressionante ver, como a Graça falava antes, que os textos que vêm de mulheres, eles trazem uma outra visão das coisas. Realmente passa por outros lugares muito mais complexos, na minha opinião, né? Em suas entrelinhas, ou até explicitamente mesmo. E eu acho que isso faz parte do nosso universo, de toda a nossa história, de quão a gente é invisibilizada. Mas eu acho que é tão importante que haja essa discussão, mais discussões, que as pessoas comecem realmente a pensar no lugar da mulher, se realmente esse retrocesso está trazendo vantagem. Com certeza não, entendeu? A gente não tem, já conquistamos tantas coisas, não podemos retroceder. Gente, a conversa está muito gostosa, assim, a gente poderia estar conversando muito mais, mas nosso tempo, infelizmente, é curtinho. Eu queria só que vocês aproveitassem esse tempinho para dar um recadinho final. Eu agradeço a oportunidade de falar
sobre um assunto que eu achei, considero tão emergente, nós precisamos estar falando, refletindo sobre ele e divulgar a oficina Dramaturgia Feminina e Liberdade de Expressão, que nós vamos ter a nossa Manu e a Sara trabalhando e conduzindo o ateliê onde as mulheres tenham voz e possam dizer o que pensam. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que é preciso falar, né? É preciso gritar muitas vezes. E eu espero todos vocês lá, todas vocês, todes, na nossa oficina Dramaturgia Feminina e Liberdade de Escrita, para que a gente possa dar seguimento a essas discussões e nos enriquecer mais, sempre, com arte. Gente, parabéns, né, também para as meninas, para a Graça também por ter acolhido o projeto, né, porque é um projeto muito bacana e projetos como esse precisam ganhar mais espaço, ter lugar também, porque se não tivesse um espaço ele também não poderia acontecer, né? Parabéns, gente. Gente, valeu. Muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá. Segue a gente.